Olá, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre a profissionalização na empresa familiar. A gente sabe que as empresas familiares compõem 90% das organizações no Brasil. Eu tenho trabalhado ao longo desses últimos quase 15 anos com elas e já tinha tido experiências anteriores também em empresas familiares. E eu queria compartilhar essa experiência com você sobre a profissionalização da empresa familiar. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e vou te contar sobre tudo isso logo depois da vinheta. A profissionalização da empresa familiar é um assunto meio tabu assim em várias empresas familiares que eu conheço. Porque os familiares entendem que a profissionalização da empresa familiar significa mandar todos os filhos, sobrinhos, tios e agregados embora e colocar no lugar profissionais do mercado. E na verdade não é nada disso, né? Na verdade, a profissionalização da empresa familiar significa que eu vou adotar processos mais racionais e impessoais para gerenciar a empresa. E por que profissionalizar a empresa familiar? Porque só 4% das empresas familiares no Brasil chegam aos netos, né? Então elas são, muitas vezes, elas quebram, elas são vendidas, elas são incorporadas. Então, para que haja a perpetuação da empresa familiar ao longo do tempo, é essencial que haja a sua profissionalização. Bom, eu vou contar uma história para vocês para ilustrar o que eu estou dizendo. Então eu fui chamada numa empresa familiar um tempo atrás e o executivo dessa empresa familiar, ele disse: Deise, eu preciso que você venha ver uma coisa comigo. Eu adoro quando isso acontece, né? Porque geralmente são coisas muito inusitadas. E ele me levou numa sala que ela era de vidro, então a gente estava observando a sala de fora e dentro dessa sala tinha um senhor que estava deitado na mesa, dormindo, em horário de expediente, todo mundo trabalhando, todo mundo passando e enxergando o senhor dormindo em cima da mesa, né? E ele me perguntou, esse executivo: o que eu faço, Deise? Como é que eu resolvo essa situação? E eu disse para ele: é simples, demite. E ele disse: eu não posso fazer isso. E eu perguntei: mas por que você não pode demitir esse cidadão que está dormindo em cima da mesa em horário de trabalho? E ele disse: é meu tio. Entenderam o dilema das empresas familiares? Então, assim, ó, à medida em que um familiar ele começa a ter privilégios que um não familiar não teria, a gente começa a ter um problema. Porque é isso que tira a energia, os recursos e a vitalidade da empresa familiar. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que sentar com essa família e conversar sobre essa situação e vamos ter que estabelecer alguns acordos familiares para que essas situações não aconteçam. Então, a gente vai ter que ter uma norma lá. O que acontece quando um familiar começar a dormir em cima da mesa, né? Porque isso não pode acontecer. Então, a profissionalização, na verdade, ela propõe duas ações. Primeiro, a preparação daqueles familiares para cargos executivos, olhando duas coisas: se essas pessoas têm talento para um cargo executivo, que é essencial, e também se elas têm vontade de exercer esse cargo executivo na empresa da família, o que também é essencial. Porque não adianta eu ter talento para alguma coisa e não ser feliz exercendo aquele talento, não é? Então, é essa a preparação dos familiares. Então, num processo de profissionalização, não necessariamente o familiar vai ser excluído da empresa. Não, não é verdade, né? E o segundo passo da profissionalização das empresas familiares é a contratação de profissionais não familiares quando aquela família não é capaz de suprir as necessidades da empresa, seja porque o número de familiares não é suficiente, aqueles familiares têm outros planos ou aqueles familiares não têm talento para gerenciar aquela empresa. Tudo isso pode acontecer, né? Então, é muito importante que os familiares tenham a consciência de que eles não podem ter privilégios simplesmente por serem familiares.
eles têm que ter o mesmo tratamento do que teria um profissional não familiar. Então, se a gente precisa demitir, às vezes, um executivo, um líder que não é familiar, a gente também, às vezes, vai precisar demitir pessoas que são da família. Então, por isso que precisa haver esse tratamento da empresa familiar, esse processo de profissionalização, para que essa equação fique bem clara para as pessoas da empresa. Porque ao conceder esses privilégios e deixar alguém dormir em cima da mesa, o que vai acontecer é que essa empresa familiar ela está fadada ao fracasso, né? Ela está fadada a desaparecer. Então eu já vi nessa minha trajetória pessoas que são sócias da empresa por serem familiares e elas geram enormes prejuízos para a empresa e nada acontece, né? Então elas lançam um produto que dá um enorme prejuízo e nada acontece. Ela lança mais 10 produtos depois, né? Então, sócios que saem gastando dinheiro da empresa sem prestar contas. Então, várias coisas, né? Sócios que familiares que usam a empresa como banco. Então, se você está reconhecendo situações como essa e não sabe como agir, lembre-se que você pode contar com a Synchrony, né? Porque às vezes você precisa que um consultor que não seja da família converse com essa família, mostre dados do mercado e mostre o que acontece com empresas que têm esse tipo de conduta, elas dificilmente vão se perpetuar no mercado, né? E a gente pode ter nessa questão aí 3 tipos de gestão, né? Eu posso ter uma gestão familiar, que ela é exclusivamente formada por familiares em cargos executivos. Eu posso ter uma gestão não familiar, então que é formada por executivos que nenhum deles é da família, e eu posso ter uma gestão mista, então ter alguns familiares lá gerenciando a empresa e alguns profissionais que não são familiares gerenciando a empresa. A gestão mista é a gestão mais comum nas empresas familiares do Brasil. Para tudo isso a gente vai precisar de critérios, processos, racionalidade e conseguir separar o que é dimensão familiar do que é dimensão empresa, tá bom? Bom, pessoal, você já conhece o blog da Synchrony? Então, acesse aqui o blog da Synchrony, lá tem artigos, materiais, tem um monte de coisas legais para vocês conhecerem. E também queria te pedir para se inscrever no canal da Synchrony, curtir esse vídeo, compartilhar o vídeo e deixar o seu comentário aqui. A sua empresa familiar já está profissionalizada? O que falta? O que acontece? Sim ou não? Deixa seu comentário aqui que eu vou adorar ler e também responder. Muito obrigada, até a próxima.